tá? Temos uma pergunta. Ah, ok. Então, estão pedindo aqui alguns pedidos para deixar para o final, tá bom? Então, eu vou deixar para o segundo bloco da aula, tá? Então, vamos começar o assunto de hoje, não é? A segunda parte a gente faz a apresentação. A aula passada, vocês lembram, a gente falou, nós falamos sobre o Renascimento, né? O Trecento, o Quattrocento, o Cinquecento. Dentro do Cinquecento, nós vamos ter o chamado maneirismo, né? Ou a maneira de, né? Ao gosto do artista. Então, eu vou falar muito rápido sobre ele. Em alguns, quando vocês pesquisarem alguns livros, sites, alguns não consideram o maneirismo como estilo, tá? Assim como o rococó, por muito tempo. Tanto o maneirismo quanto o rococó, guardado as suas épocas, em alguns momentos foram considerados subestilos ou até a suavização do estilo anterior. Então, por exemplo, o rococó foi considerado por muito tempo como uma leveza do barroco, então o final do barroco. Aí eu vou falar rapidamente sobre o maneirismo. Esse é um saleiro maneirista, tá? Ele traz a deusa Ceres e Netuno ao um destaque. E é interessante porque, assim como o chocolate, o café, o sal também era muito caro também, né? Então daí você tem esse saleiro nada tradicional para armazenar o conteúdo, né? Então o maneirismo ele vai ser um estilo individualista, tá? Individualista que eu digo para os artistas, é quando os artistas vão ganhar vida, vai ser um estilo também muito direcionado para a burguesia, assim como vai ser o rococó no século XVIII, tá? É a época dos grandes achamentos ou descobrimentos, certo? Aí nós vamos ter o Brasil, nós vamos ter a fundação de Salvador em 1549 e vários outros, só para citar algumas datas. E o próximo estilo, que vai ser o barroco, ele vai ser justamente isso, nessa questão da igreja versus reforma protestante. E a igreja então católica vai se valer do barroco, que é o nosso próximo assunto, para tentar recuperar esses fiéis que estavam perdidos, vamos chamar assim. E como eu falei, né, é um estilo da burguesia. É quando essa burguesia vai patrocinar esses artistas, né, nós vamos ter os patronos, os mecenas, né, a família Medici, a família Barberini e várias outras famílias italianas. Tá? O papado também vai se valer disso. E aqui eu vou trazer alguns artistas. É de modo muito rápido, né? Então temos o Giuseppe, que ele é um artista italiano, mas ele trabalhou muito na corte austríaca. Ele não era muito bem visto lá na Itália, justamente pelo seu tipo de pintura, né? Então ele trabalhou na Casa Real, que é um quadro formal dele, retratando o Maximiliano II com a família. E aqui já são obras, digamos que para a época não foram tão bem aceitas. Não sei se você já viu esse quadro em algum local da vida, né? Reproduções em filmes, né? Que é o retrato do Rodolfo II como vermos o deus romano da agricultura, onde ele, não é? Então esse aqui é o Rodolfo II, aqui é um retrato dele como esse deus romano, onde ele traz na composição praticamente flores, verduras,
legumes e monta uma figura. Alguém já viu? Eu não. Aqui temos uma outra, as quatro estações. Esse quadro se encontra no Museu do Louvre. Ele foi pintado em 1573. E justamente ele retrata cada estação com suas especificidades, né? A primavera com flores, folhas e coisas da estação. O outono ou primavera. O verão com as frutas do outono, perdão, volta. O verão com as frutas e folhagens e flores do verão. Idem outono, idem inverno. E ele faz esse mesmo quadro com os quatro elementos. Tá? Esse primeiro é a água. Aí ele faz uma composição com vários animais marinhos, corais, peixes, pérolas. Então, vocês conseguem ver aqui caranguejos, lagostas, polvo, água, o fogo. Então, temos aí a fogueira na cabeleira, objetos que são forjados a partir do fogo, né? Então, cálice, um colar. A terra, com todos os animais. E o ar, com todos os seus pássaros. O bibliotecário. Então, se eu simplesmente tirar a data de 1500, podemos considerar esse um quadro do movimento modernista, do movimento surrealista, e da época do Dalí, Salvador Dalí. Não, é de 1570, corte austríaca. Nós temos um outro, né? Francesco, que é conhecido como esse último nome, Parmigiano. Quadro dele muito conhecido, que é a Madonna do Pescoço Longo. Tá? Época das Madonas, as Madonas nada mais, resumidamente, que a Nossa Senhora com o menino. Né? E um pintor que retratou muito Madonas, tanto é que ele é conhecido como pintor das Madonas, é o Rafael, que a gente falou na aula passada. Tá? Ele é conhecido como pintor das Madonas, embora ele tenha vivido muito pouco. E aqui uma Santa Ceia do Tintoretto, nada convencional com as Santas Ceias que nós conhecemos. Tá? Primeiro, ela está sendo o ambiente é um ambiente de taverna. Tá? E aí você tem uma lavadora de pratos, um gato, um cachorro, garçons servindo a representatividade do quadro não está no centro, como no Renascimento, que se fosse a Santa Ceia, o Cristo estaria no meio da cena. Se fosse um quadro Duque de Urbino com as filhas, o Duque e as filhas estariam ao centro. Não é? Então você consegue identificar Cristo aqui pela auréola dourada em volta da cabeça. E aí, para representar esse ar divino na cena, nós temos aqui os anjos na parte superior da tela, quase que como ventos transparentes ou etéreos, não é? E a presença de Deus representada pela lamparina. Né? Então, eu quero que vocês observem muito essa questão durante as nossas aulas, como muda a questão de composição de cenas. Tá? Ora o nome do quadro, vamos chamar assim, está ao centro, ora ele vai estar deslocado. E observe também muito o gosto das roupas que se usavam na época. Tá? Então, se condicionou por muito tempo pinturas assim,
a Santa Ceia, utilizar roupas que se assemelhassem à época em que o fato aconteceu. Nos períodos posteriores, nós vamos ter as cenas retratadas, mas ambientadas ambientadas na época em que ela está sendo pintada. Cadê? Não sei. Normalmente Judas. Judas é o que está de lado, que na composição da Santa Ceia, Judas ou aparece de costas ou de lado. Tá? E agora nós vamos entrar no barroco. Eu falei que seria muito rápido. Tá? O barroco, ele tem esse nome, que é derivado, o significado dele é a partir de um significado de orivesaria, significa pérola imperfeita, tá? Ou pérola barroca, que é aquela pérola natural, não é aquela pérola de laboratório, ou pérola cultivada, como a gente conhece. Essa expressão é muito usada na orivesaria portuguesa e espanhola. E essa pérola, na época, era uma pérola mais barata. Tá? Era uma pérola que poderia ter vários formatos, vários tons. Esse é um livro muito interessante para se entender um pouco do barroco, né? Teoria do Barroco, do Rodrigo Espina Baeta. Ele é editado pela Edufba. Esse autor tem mais 2 outros livros falando sobre o barroco. Um é Barroco, Arquitetura de Cidades, em que ele faz uma comparação do barroco europeu com o barroco brasileiro. E aqui, como eu falei, as pérolas barrocas são aquelas pérolas sem forma, as imperfeitas. Daí o nome barroco. É o significado mais aceito. Tem alguns outros. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, que está dando interferência. Por favor, microfones abertos só na hora da apresentação, ou quem tiver alguma dúvida no decorrer da aula. Tá bom? E aí eu vou trazer alguns elementos, né? A pintura, a exposição dos elementos na tela, sendo quase sempre em diagonal. Nunca vai ser o tema central, como foi no Renascimento. A escultura, assim como a pintura, vai ser de um dramatismo. Daí as nossas imagens barrocas, que eu vou falar sobre o barroco no Brasil na próxima quinta. E na arquitetura, ele vai ser composto principalmente pela simetria e formas rígidas, suntuosidade e imponência, tá certo? Essa simetria ela vai ser tão levada a sério que o que vai ter na esquerda vai ter na direita, não necessariamente o que vai ter na direita tem que ser utilitário. Aí eu gosto de dar um exemplo aqui, que é num local que eu vou levar a turma, que é a Santa Casa de Misericórdia. Tá? Em que você tem a sacristia da igreja e você tem um conjunto de arcais, que é onde se guarda os paramentos da liturgia. Aí você tem dividido esse conjunto ao centro, um pequeno altar com o crucifixo e um arcais da direita e um arcais da esquerda. Um é utilitário, tá? Ele realmente tem a função de gavetas. O outro é fake. Apenas para compor a simetria. A mesma coisa vai ser na arquitetura. Se você tem 3 janelas de um lado, você vai ter 3 janelas do outro. Mesmo que aquelas 3 janelas sejam pinturas. Tá? Ou essa imitação de arquitetura. Por exemplo, isso é um teto de uma igreja barroca. Só que não existe uma cúpula, arquitetonicamente falando. Ele é um teto arqueado, e isso aqui tudo é pintura, que dá a ilusão de arquitetura. E aí eu vou lembrar das igrejas nossas aqui de Salvador, como Conceição da Praia, São Francisco,
catedral, a parte da biblioteca dos jesuítas. E alguns artistas que eu vou trazer. Essa é a Artemisa Gentileschi. Ela é uma pintora que por muito tempo ela ficou esquecida e deixada de lado. Muitas das suas obras foram atribuídas ao seu pai. Tá? Ela só foi ser reconhecida no final do século XIX e, vamos dizer assim, ganhou fama já no século XX. Suas obras realmente foram atribuídas a ela, confirmaram sua assinatura. E ela sempre se retrata ou traz personalidades da história de mulheres fortes. Tá? Então, ela sempre retrata a fortaleza da mulher. Então, vou mostrar algumas obras. Então, ela como um autorretrato dela como Santa Catarina de Alexandria. E aí aqueles atributos. Como é? Por que ela é uma mártir? A palma do martírio. Quando vocês veem alguma imagem de algum santo, seja a imagem escultórica ou pintura, ela tiver com a palma, aquela pessoa sofreu o martírio. E aí, normalmente, ela está acompanhada da palma, que simboliza o martírio, e do objeto pelo qual ela sofreu esse martírio. Tá? Aqui duas outras obras delas, Adoração aos Reis Magos, Adoração dos Magos, que é justamente aquela cena do presépio, quando os 13 magos, guiados pela estrela de Belém, vão visitar o menino Jesus. E aí, aquilo que eu falei logo no início, lá no maneirismo, observem sempre os trajes. Trajes da época. Trajes do período barroco. Aqui, já indo para a arquitetura, então, vou trazer pintura, arquitetura, escultura. Tá? Essa é uma igreja símbolo do barroco, o barroco italiano. Nós vamos ter barroco italiano, barroco francês, barroco alemão, barroco flamenco, barroco brasileiro na próxima aula. Mas o nosso foco vai ser o barroco italiano. Um ou outro eu vou estar trazendo de outras nacionalidades. Mas aí eu quero que vocês observem o quão diferente é o barroco europeu para o nosso. Tá? Essa aqui é a igreja do Santíssimo Nome de Jesus, em Roma. Tá? Ela é uma igreja completamente barroca, com suas curvas, colunas duplas e volutas. Vocês reparem que a voluta aqui está mais como um acabamento, porque se ela fosse reta, daria a impressão de que está faltando algum elemento. E essa vai ser uma característica também do barroco, que vai ser... O barroco não vai permitir espaços vazios. Todo o espaço do barroco, seja na arquitetura exterior e interior, ele vai ser totalmente ocupado. Tá? E uma questão das igrejas, principalmente as igrejas italianas, elas são muito pequenas, na maioria. Elas têm que se adaptar àquele local que ela está sendo construída, muitas vezes entre prédios ou edificações já existentes, e que não permite essa modificação. Esse é o interior da Igreja de Jesus em Roma, que ela nada mais é que a junção da planta de cruz grega com a cruz latina. Tá? E uma ábside que fica o altar e ao centro sempre um domo ou cúpula. Tá? Uma igreja que tem esse tipo de planta aqui em Salvador, que se assemelha muito a esse tipo de planta aqui, é o Mosteiro de São Bento. Tá? Claro, guardadas as devidas proporções e tanto de arquitetura quanto de decoração de interiores, tá bom? Diferentemente, por exemplo, da
São Bento, o altar não vai ser nesse formato semicircular. Mas ele vai possuir cúpula, ele vai possuir os braços do transepto. Então, se vocês, quando passar esse momento da pandemia, né, é uma aula que eu faço com a turma que é no centro histórico, que a gente sai caminhando, normalmente faço ou no dia de semana ou no sábado, e aí nós saímos percorrendo todo o centro histórico até mais ou menos a Igreja do Carmo. Tá? É uma planta dessa igreja que é justamente o que eu falei, a junção da cruz grega com a cruz latina. A cruz latina ela tem o braço mais alongado, que é justamente a nave central. E a diferença é que na cruz grega os braços vão ser diminuídos. Nesse plano. E essa igreja serve de inspiração para a nossa Catedral Metropolitana, o nome oficial, Catedral Metropolitana da Transfiguração do Senhor, do Salvador, que é a Catedral Basílica Primaz, ali localizada no Terreiro de Jesus, que tem esse nome por conta da igreja, que foi construída pelos jesuítas. Tá? Então, essa imagem, nós temos a igreja, nossa catedral, a partir do século XVIII. Tá? Durante muito tempo, nós tivemos aqui em Salvador duas igrejas da Sé. A Sé Velha, que era onde ficava a Cruz Caída, hoje, onde está o monumento à Cruz Caída do Mário Cravo, e a Sé Nova, que é a catedral, a nossa atual, a Basílica. Tá? E essa Sé Velha foi demolida nos anos de 1930 para passar uma linha de bonde. Esse foi o pretexto da época. Tá? Anexado à Igreja dos Jesuítas, ou nossa Catedral Basílica, está a primeira faculdade de medicina, que era a área do antigo convento. Tá? Como esse prédio ele sofreu um incêndio no início do século XX, isso aqui já é a reforma dele pós-incêndio. Então, se vocês observarem, em nada se parece com a arquitetura da igreja. Quem já foi à faculdade de medicina ou depois pesquisar na internet, ela lembra muito mais um edifício greco-romano. Tá? Então, nessa parte aqui semicircular, entre essas duas palmeiras, nós temos um anfiteatro. Mas o curioso é que a entrada para a catedral se dá pelo antigo edifício da faculdade. Esses edifícios ainda estão entrelaçados, embora com funções distintas. Tá? Paisagismo da praça do terreno que foi feito pelo Burle Marx, embora já não tenha mais boa parte do traçado dele, e a fonte, que se encontra aqui, é uma fonte de fundição francesa, Val d'Orce. Você tem ao topo a deusa Cerces, que é da agricultura, das plantações. E essa fonte, assim como outras fontes de Salvador, foram concebidas inicialmente para o abastecimento de água da cidade. Não tínhamos água encanada, tá? Então, para ter água em casa, se recorria a essas fontes. Então, a fonte do Terreiro de Jesus, a fonte da Cabocla, que está nos Aflitos, a Fonte Nova, tá? Ali na subida da lateral da Fonte Nova. Aquela fonte da Conceição, quando a gente vai para desce a contorno para a região do comércio, passa ali tem uma fonte lateral no mesmo lado da Conceição. Então, eram fontes que no passado abasteciam a cidade. O interior da catedral
ela é uma igreja que veio de Pedra de Liós, de Portugal. Se não me engano, já é a terceira igreja construída no local. Tá? E aí vocês observam justamente isso. Primeiro, toda a talha do retábulo dourada não tem um espaço vazio, e até o espaço que, entre aspas, é vazio, está com revestimento de mármore. Nós vamos ter colunas, frisos, frontões. A voluta que se repete na fachada, tá? Que vai repetir a mesma coisa aqui. Então, daí a certa semelhança dela com essa igreja em Roma, do Vignola. A única diferença é que ela possui torres. Tá? Normalmente as torres das igrejas italianas estão sempre deslocadas do frontispício da igreja. Então, sempre em diagonal ou em ambientes separados. E, curiosamente, o frontão dessa igreja é maior do que as torres sineiras. Não sei se vocês já conseguem ter essa noção por essa fotografia. Normalmente nós temos as igrejas, as torres sineiras mais alongadas e o frontão de coroamento no centro. Aqui já é uma diferença. E o revestimento de azulejaria portuguesa. Como eu mostrei no interior. E aqui é algo que é traz bem essa simetria. Então, nós temos 2 púlpitos, tá? 2 altares do arco do cruzeiro, do transepto, que são esses altares laterais aqui, e essas capelas colaterais e o altar principal. E aquilo que eu já trouxe nas aulas passadas. Tente imaginar essa igreja com 4 missas no mesmo horário durante o século XIX. Até mais ou menos meados do século XIX, isso era perfeitamente comum. Tá? Aqui, ó, essa foto fica mais visível. Não, como eu já falei, foi uma pedra de loja vinda de Portugal. Tá? E ela é a 4ª igreja construída no local. Nos primórdios da fundação da cidade de Salvador, esse local ficava fora da cidade. Da primeira cidade, vamos chamar assim. Tá? Então, terreiro de Jesus tem a ver com os jesuítas que foram os responsáveis pela construção dessa igreja, que foram expulsos pelo Marquês de Pombal em meados do século XVIII. E aí os seus bens passaram para o clero, para a arquidiocese, e os bens seculares, que são chácaras, fazendas, foram para o leilão. Então, observem, os arcos e frontões quebrados por pináculos, vidraça que vai dar toda a iluminação da igreja, tá? Aqui uma imagem dela no século XIX. Ainda com o convento na sua feição original. E o chafariz, que eu já citei aqui, que servia para abastecimento de água, não para ornamentação, como é hoje. E o extinto Quarteirão da Sé. Observe que nós temos a Igreja dos Jesuítas e uma seção de sobrados. É justamente onde hoje vamos ter toda a Praça da Sé. E aqui um frontispício do Benjamin Bullock, por volta de 1860 a 1870, em que nós temos em destaque aqui os fundos da catedral. Toda a região do comércio. O comércio que nós conhecemos hoje é sucessivos aterros. O último grande aterro é no século XX, que vai ser o aterro que vai formar o Porto de Salvador.
E voltando para Roma, uma outra igreja que é São Carlos das Quatro Fontes. Tá? Alguém faz ideia por que esse nome? São Carlos das Quatro Fontes, ou São Carlo de Quattro Fontane. Observe que a fachada e a torre cineira, onde é que ela está? Lateral à fachada principal. Então, toda essa dramaticidade barroca também vai ser refletida na arquitetura, curva contra curva. Tá? A utilização de elementos arquitetônicos que lembrem ainda o período grego-romano. O arquiteto é o Francesco Borromini. E ela tem esse nome porque ela está situada em um cruzamento onde tem mais outras 3 fontes. Então, por isso que São Carlos das Quatro Fontes. A quarta fonte está na igreja de São Carlos. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Para quem já foi a Roma, né, ou já depois pode pesquisar sobre, isso também é chamado de efeito barroco. Tá? O efeito da A quarta está onde? Na San Carlo. Ah, certo. E não sei quem já foi a Roma ou quem algum dia for a Roma em pesquisas, observe que você sempre adentra grandes praças ou igrejas a partir de pequenas ruas. Então você vem andando por uma rua, você de repente sai em uma San Carlo de Quattro Fontane. Você anda mais um pouco, sai na Fontana di Trevi. Você anda mais um pouquinho, sai na Piazza Navona ou Piazza Espanha. Sabe aquele efeito surpresa, você não sabe o que vai encontrar. No interior dela, da San Carlo de Quattro Fontane. E é uma coisa interessante salientar que é completamente diferente do nosso barroco. Tá? O nosso barroco ele é muito mais dourado, muito mais carregado, muito mais cheio. Então, se dermos uma hipótese, alguém sair daqui tentando procurar uma igreja barroca aos moldes do Brasil, vai achar algo semelhante em Portugal. Que ela está muito mais com a igreja clássica renascentista. Então, observe uma imagem do teto, que é a capa do livro que eu falei, Teoria do Barroco. E a grande Basílica de São Pedro em Roma, não é, que tinha lembro da primeira basílica que eu falei de Constantino, ela foi demolida e começando a construir a nova Basílica de São Pedro. O arquiteto, se não me engano, é o Donato Brabante. E essa construção da Basílica elevou grandes somas do Estado do Vaticano, né, na época do Vaticano, para poder construir essa Basílica. E aí nós vamos ter as vendas de indulgências, todos aqueles fatores que vão ocasionar na Reforma Protestante. Tá, mas aqui é aula de arte, não de religião. E alguns elementos. Tá? Ao centro da Basílica do Vaticano, nós vamos ter um domo, com a cúpula feita pelo Michelangelo. Era uma igreja de vários arquitetos. Tá? O dossel, ou baldaquino, vai ser feito por Benini. Tá? É um maciço em bronze que está sobre o túmulo de São Pedro. Eu não sei se vocês lembram de um corte que eu mostrei em uma das nossas aulas, que falava justamente as 3 etapas da Basílica. Você tinha vamos chamar assim, as catacumbas, a Basílica Constantina e a atual Basílica de São Pedro. Tá?
Então, nós temos as colunas salomônicas, que faz alusão às colunas do Templo de Salomão, que são chamadas também de colunas torsas. Tá? E a abelha, que está retratada aqui nesse falso planejamento, que tem o símbolo do trabalhador, é o símbolo do Papa da época, acho que era Urbano, que era da família Barberini. E a Basílica atualmente, quando em funcionamento, pode receber até 20.000 pessoas. Ela foi uma construção começada em 1500 e inaugurada por volta de 1620. Então, baldaquino sobre o túmulo de São Pedro. Algumas imagens. Detalhe, toda essa ornamentação é em mosaico. Lembra os mosaicos que eu falei, mostrei mosaicos de Santa Sofia, mosaicos romanos, todos esses são feitos em mosaicos. Tem um documentário muito interessante da National Geographic, que é Por Dentro do Vaticano. Eles mostram justamente os bastidores de funcionamento do Museu do Vaticano, da manutenção da Basílica e de todo o Estado do Vaticano. Aquilo que um turista convencional não vai ver. Opa. Aqui nós temos essa imagem, tá, da cúpula do Trono de São Pedro, feito pelo Bernini, também o mesmo autor do dorsal, e que nela está guardada a cadeira que, segundo consta, ela foi utilizada pelo São Pedro Apóstolo, que foi o primeiro Papa. Tá? Eu fui avisado que eu tenho 1 minuto, então se cair, eu gero no segundo link e nós voltamos. E ela está sustentada pelos 4 doutores da igreja. Os mitrados com a mitra representam a igreja ocidental e os de trás sem mitra representam a igreja oriental, que é a igreja grega. Tá? E aqui uma visão da Basílica de São Pedro vista a partir do seu domo. Então, o obelisco egípcio, ainda resquícios do Circo de Nero, que é onde se fazia corridas de bigas ou cavalos. Tá? E o local onde foi sepultado o apóstolo São Pedro, por isso a basílica ser construída ali. E repare, você tem toda essa colunata feita pelo Bernini,